Boa noite a todos. Obrigada, Elison, pelo suporte mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui no IPPE. Eu sempre falo isso, mas realmente é de coração, né? É um prazer estar aqui podendo contribuir, né? Na verdade, compartilhar conhecimento, mas que nessa noite, né? São 2 horinhas que passam bem rápido, mas espero que venha agregar, espero que vocês também possam participar, trazendo suas dúvidas, né? Porque às vezes a dúvida, um caso que você tem para contar, às vezes é a dúvida do outro, às vezes é o que o outro está passando, e de repente juntos aqui, a gente trocando uma ideia, né? A gente consiga aí pelo menos os melhores caminhos, uma certa orientação. Tá bom? Gostaria de agradecer, né, além do IPPE, a presença do Ellison, que está aqui me dando suporte, e a presença de cada um de vocês, mas agradecer também, né, todos os nossos patrocinadores, porque graças a eles, né, esse projeto tão bonito Depende de Nós acontece, e graças a eles também nós podemos estar aqui juntos mais uma vez, né, quem me conhece sabe como que funciona, e aqueles que não me conhecem, né, espero que vocês gostem dessa palestra com o tema Maturidade, Informação é Proteção. Para quem não me conhece, né, só vou me apresentar aqui brevemente, antes do vídeo institucional. Eu sou advogada, né, tenho formação há cerca de 14 anos e 14 anos de atividade jurídica ininterrupta, tá? Então, sou realmente advogada de muitos anos e a gente está sempre aprendendo, né? Não é porque eu tenho 14 anos aí de formação e de atividade que a gente sabe tudo, mas dentro do possível, dentro daquilo que a gente vai vivenciando, a gente tenta trazer o máximo aí de informação para vocês, né? Até como forma não só de agregar, mas para trazer uma proteção no dia a dia, tá bom? Ellison, pode soltar para a gente, por favor? Ok, muito obrigada, Ellison. Muito obrigada, IPPE. Vamos seguir aqui com o nosso tema. Informação é proteção. Alguém tem dúvida aí disso? Que informação é proteção, né? Acho que ninguém tem dúvida que, de fato, informação é proteção, né? Eu vejo muito que muitas vezes as pessoas padecem ou sofrem determinados prejuízos na vida por falta de informação, né? E a informação é um direito que a pessoa tem, é um dever que a pessoa tem. E sem informação, né, gente? Infelizmente, quem tem acaba passando por cima de quem não tem. A verdade é essa, né? Só que o nosso tema não é só informação é proteção, é maturidade, informação é proteção, tá? Então, nós vamos ver aqui.
sobre essa questão da maturidade, né? Antes de mais nada, né, só fazer um apanhado aqui. Eu não sei se todos vocês participaram da última palestra. A gente tratou muito sobre essa questão do idoso, sobre golpes digitais, né? E eu trouxe um paralelo falando sobre a questão do idoso hoje no Brasil, né? Então, para quem não participou da palestra, nós fizemos um apanhado aí no mês passado sobre o aumento do número de idosos no nosso país, né? E isso se deve porque hoje a nossa população ela tá mais velha, né? Uma população mais sênior, porque as pessoas hoje com o avanço, né, do feminismo, as mulheres partiram para trabalho, né, que antes trabalhavam mais dentro de casa, não tinha uma jornada fora. Hoje, a maior parte das mulheres, né, elas têm que trabalhar realmente fora para ajudar a complementar a renda familiar, a renda mensal, né? E com isso, acaba-se que vai dispondo de menos tempo, é uma vida mais corrida, mais estressada, né? O mundo está do avesso, a gente sabe que está, o custo de vida também está mais ainda. Então, com isso, hoje a mulher, né, o grupo familiar, na verdade, acaba hoje consentindo que quanto menos filhos, melhor. Ou melhor, talvez não ter filhos, né? Isso estatisticamente é possível perceber que as mulheres hoje, a grande maioria, né? Na época dos meus avós, bisavós, eles tinham 10, 15 filhos, né? Hoje, se a pessoa tiver dois, de modo geral, tá? Claro que há exceções, mas de modo geral, um grupo familiar com dois filhos já chega a ser muito, porque isso envolve não só uma despesa financeira, mas despesa de tempo, né? Um planejamento familiar e toda uma estrutura no dia a dia para levar o menino para a escola, buscar e etc e tal. Então, em resumo, de fato, hoje nós estamos nos tornando uma população mais envelhecida, mais idosa, né? E aí, eu extraí aqui do Jornal da USP uma informação falando que até 2030, nós, né, o Brasil, ele será a quinta população mais idosa do mundo, né? Então a gente está chegando próximo aí de níveis, né, como da Europa, por exemplo, e há lugares que eles chamam, né, convocam pessoas para poder trabalhar porque não tem população mais jovem, não tem força de trabalho, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que com o avançar da idade, algumas atividades ficam um pouco mais difíceis de serem executadas, né? Então, tem países que eles convocam pessoas de outros lugares, pagam uma remuneração super alta, né, e boa para ter esse atrativo e chamar pessoas para lá, né? Então, assim, o Brasil, ao que tudo indica, né? Daqui mais alguns poucos anos a gente vai estar chegando nesse nível também, tá? Então é um alerta, né? Principalmente quando as pessoas falam assim, né? Ai, eu estou pagando meu INSS, mas eu não sei se eu vou aposentar, né? Ninguém sabe se vai. Mas a gente tem que ir fazendo os recolhimentos mensais e acreditando, né? Talvez ter mais incentivo por parte do governo, uma educação realmente familiar, tentar ter um planejamento, né? Ou a gente voltar como era antes, né? A mulher dentro de casa, servindo a família, ao lar, aos filhos, ao marido, né? Talvez só assim a gente consiga retomar, tá? E aí teve uma projeção até foi meados do ano passado do IBGE, né, falando que, oi, tem alguém querendo falar? Não, né? Desculpa. Falando que o país iria parar de crescer a partir de 2041. Então, realmente são dados aí, né, alarmantes do que está previsto para acontecer em breve. E aí, com isso, a gente entrando aqui no tema da maturidade, né? Embora eu tenha falado, contextualizado como hoje o Brasil se encontra, qual a tendência para o nosso país daqui a alguns anos, quando a gente fala de informação e de proteção,
né? A gente fazendo um link aí com a maturidade, a gente não vai só linkar com a maturidade no seu estado, né? Biológico, no sentido biológico da palavra, né? Então, quando eu falo de maturidade digital, eu não estou falando da população sênior, né, que vai lá e vai mexer no computador, na internet. Não é isso, tá? Quando a gente fala de maturidade digital, a gente vai ver que há alguns comportamentos que favorecem, né, algumas etapas para que eu possa me munir de informações e desenvolver, né, também um pensamento crítico sempre que eu estiver lidando com o meio digital, com o mundo digital, tá? Então, eu trouxe aqui brevemente falando justamente isso, né? Que essa noção de maturidade, né, tradicionalmente associada aí ao desenvolvimento biológico, ou seja, né, a terceira idade, a melhor idade, ela adquire novas camadas na era digital. Então, na verdade, quando eu falo de maturidade digital, eu estou falando desse conjunto de capacidade, né, para discernir aquela informação que está sendo trazida para mim. E aí, a partir do momento que eu tenho esse comportamento, esse olhar crítico, eu posso evitar um golpe digital, né? Eu posso evitar compartilhar um dado pessoal, um dado sensível. Então, a gente vai abordar todas essas nuances aqui ao longo da nossa palestra, e aí a gente já inicia falando sobre aqui a maturidade pessoal e cognitiva, né? Que é aquela capacidade de exercer um pensamento mais crítico, né? Quando eu tenho as informações. Hoje a gente tem um volume excessivo de informações. A gente abre o celular, né? É mais até do que um notebook, um computador. É informações o tempo inteiro. Né? E ainda tem os algoritmos que trazem para a gente, às vezes, aquele assunto que a gente gosta, né? Você pesquisa lá, sofá, de repente vai ficar um. Toda hora que você abrir, vai aparecer propaganda de sofá, uma venda de sofá, né? Então, assim, é informações o tempo todo. Então, às vezes a gente não tem tempo, até pela correria do dia a dia, de assimilar aquilo que está sendo trazido para mim, né? Assimilar de forma crítica, cautelosa e criteriosa se aquela informação que ela vem para mim, de fato, é uma informação verdadeira, né? Não é uma fake news, não é um link falso. Então, eu ter essa maturidade digital, né? Pessoal, cognitiva, significa isso, tá? E a gente tem que aprender a exercer. E de que forma que a gente vai exercendo essa maturidade digital? Como estamos fazendo aqui, por exemplo, né? Palestras, leituras, né? Trocando ideia com o próximo. Então, assim, tudo isso vai agregando, né? E as próprias experiências, ou pessoais, ou experiências mesmo com um familiar, um amigo, alguém mais próximo, né? E aí, em resumo, é isso, né? A maturidade digital ela vai trazer aquelas competências essenciais e necessárias, né, que vão me dar uma capacidade de pesquisar as informações de forma eficiente, né, utilizando mecanismos seguros para eu poder digitar minha senha, para eu poder fazer uma transferência bancária, né? Então, essa maturidade digital é todo esse conjunto, né, agregador de maneira positiva. Então, nós temos que trazer esses mecanismos, essa maturidade para a nossa vida. Né? E mesmo a gente pesquisando, mesmo a gente sabendo de assuntos, todo dia sai no jornal uma matéria, né? Vazamento de dados, porque o fulano foi, colocou a senha dele lá, o motoboy fingiu que era do banco e não era do banco, eu passei minha senha, enfim. Então, a gente tem que se cercar desses cuidados, né? Tentar adquirir essa maturidade digital, informações para termos a devida proteção. Tá? E aí, essa proteção, ela é inclusive não só do nosso patrimônio, né, mas proteção do nosso nome, que muitas vezes pode ser utilizado de maneira indevida, por exemplo, por estelionatários, falsificar o nome, falsificar o CPF, falsificar a placa do meu veículo, enfim, hoje tem golpe, né, que a gente não é capaz nem de pensar, de tanta coisa que existe.
Então, eu trouxe aqui, né, alguns itens que, inclusive, quem também esteve conosco aí mês passado, a gente abordou de maneira mais profunda a questão dos golpes digitais, né? E algumas das dicas que eu passei aqui para vocês e que são uma das dicas que eu passo novamente para a gente, né, começar a ter ou ampliar a nossa maturidade digital por exemplo, a utilização ou criação de senhas fortes. Né? Não sei se vocês já foram fazer cadastro, o primeiro cadastro em determinados lugares, que ele pede a criação de senha forte. Aí, às vezes, a gente digita uma senha, ele não reconhece, né? Ou você digita uma senha simples, ele fala, ah, não, a primeira letra tem que ser maiúscula, tem que ter, né, uma pontuação, tem que ter um número. Por quê? São formas de tentar dificultar o acesso por terceiros, né? Hackers, falsários, enfim. Então, é uma forma de tentar proteger. E mesmo assim, às vezes, com a criação dessas senhas fortes, a gente não está isento, talvez, de um possível golpe digital, né? Outra forma seria aquela autenticação de dois fatores que no WhatsApp tem. Ele é muito importante a gente colocar também, né, para evitar a clonagem de WhatsApp. Eu mesmo já fui vítima de clonagem de WhatsApp no ano passado, pela primeira vez, né? Se passaram por mim com uma foto que eu nem sei onde que eles conseguiram e fazendo contato com clientes, né, como se fosse eu ou o meu escritório, e falando sobre processos que, inclusive, já tinham sido arquivados, já tinham terminado, né, e pedindo quantias em dinheiro. Então, depois disso, porque eu também não tinha essa autenticação de dois fatores, é que eu criei esse mecanismo dentro da plataforma, né, do aplicativo WhatsApp. Né? E a partir daí, graças a Deus, ainda não tive mais nenhum outro problema, né? Espero continuar assim. É, o reconhecimento, por exemplo, de tentativas de phishing, né, que são essas pescarias digitais que a gente fala. E muitas vezes você recebe assim: ah, seu CPF vai ser protestado hoje, seu nome vai ser negativado, ligue agora no 0800 e tal. Ou então, seu nome vai ser negativado, a Receita Federal está atrás de você, clique nesse link. Nunca que a Receita Federal vai mandar uma coisa dessa, e geralmente o banco também não vai te mandar uma mensagem dessa, né? Pode mandar talvez por e-mail, pode te mandar uma correspondência. E se ainda, né, você tiver dúvida se aquilo se trata de um golpe ou se é algo real, né, o que que a gente sempre aconselha? Procure a instituição, procure aquele órgão pessoalmente, né, ou pegue um telefone oficial lá no Google, liga e tenta confirmar para ver se realmente aquela mensagem, né, ela é real ou se trata de algum falsário, uma mensagem de phishing digital, que é dessa pescaria digital que a gente fala, né? O nome já é até sugestivo, né? Você vai tentar pescar ali. Então, estelionatário, ele vai tentar pescar seus dados, coletar informações, né? Então, a partir do momento que a gente adquire conhecimento, né, a partir do momento que eu venho aderir na minha vida, coisas às vezes pequenas no meu dia a dia ali no mundo digital, é uma forma que eu tenho de proteger o meu patrimônio, o meu nome, a minha imagem, né, evitar dor de cabeça, evitar estresse, ninguém quer isso. Então, é por isso que a gente faz, né, essas sugestões, pede para que vocês fiquem atentos a isso, né? Se não conseguirem sozinhos, com a ajuda de uma pessoa da confiança, né? Se possível, alguém da família, para que ajudem vocês nisso, ok? E aí vem a questão da maturidade social e a maturidade coletiva, né? Que é aquela maturidade digital, mas que tem a ver com bem-estar comum, né? Quantas vezes a gente escuta reportagens ou mesmo nas redes sociais, né, uma notícia, às vezes uma fake news envolvendo, por exemplo, a política, isso é muito comum, né? E às vezes dá uma repercussão gigante no país que todo mundo começa a atacar, dá aquela, né, bipolaridade, cada um defendendo ali aquilo que acredita. É o quê?
a gente tem que aprender a ter essa maturidade social, né? A gente tem que aprender, às vezes, até pensar, refletir sobre o que a gente está postando, né? Se realmente aquela informação que eu estou postando, ela vai agregar, se ela não vai causar uma comoção social. E muitas vezes a gente vê até exposições desses personagens influencers, né? Principalmente que às vezes expõem muito a vida pessoal para poder ganhar ibope, repercussão mesmo, e muitas vezes chegam nessa questão da maturidade social, né? A gente vê que realmente existe uma infração em relação a essa maturidade social. Às vezes aquele personal, desculpa, gente, pessoal que tem Instagram, né, personal influencer, eles postam às vezes uma notícia, uma foto, uma informação e aquilo gera uma repercussão, uma comoção, né, que eles não têm ideia. Por exemplo, um jogo de tigrinho, que está muito hoje no auge, né? Essa questão das bets, do jogo do tigrinho. E isso acaba trazendo uma comoção. Então, essas pessoas que incentivam esse tipo de coisa, que só a título de exemplo, né, existem inúmeros outros, são pessoas que não têm a maturidade social. E aqueles que aderem também não, né? Porque não é só aquele que emite a informação, mas o receptor também, né? Então, a informação, ela tem um poder muito grande na nossa vida, né? Ela pode ajudar para o nosso crescimento, para o nosso progresso, como pode muitas vezes nos destruir, como pode outras vezes causar um prejuízo pequeno, médio, grande, né? Vai depender da situação. Então, o poder da informação, ele sempre traz essa dualidade, né? Ou ela vai impulsionar algo positivo na nossa vida, na sociedade, na nossa família, né? Ou ela tem essa capacidade, talvez até de destruir. Quando eu falo de destruir, né? É causar às vezes uma depressão profunda, uma ideia de comparação. Hoje a gente tem muito isso, né? E é uma preocupação que eu vejo assim. Eu tenho amigos, né, que trabalham principalmente em escola, educadores, essa preocupação com essa geração que vem agora, né? Essa juventude que a gente vê agora. Eles têm uma comparação muito grande, né? E às vezes vivem fora da realidade. Olha lá para o Instagram, para a vida de uma pessoa famosa e querem comparar. E quando eles não conseguem ter aquilo que eles veem, né? Eles fazem como se fosse um espelhamento, uma projeção, e falam assim: minha vida é péssima, minha vida é horrível, né? E começa a sofrer, pode entrar em depressão profunda. Há casos, inclusive, que a gente vê de pessoas que vão se automutilando, né? Saem de casa, se envolvem com drogas, começam a beber, enfim. Então, o poder da informação, ele, né, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim, vamos dizer assim. Então, vai depender da nossa capacidade de lidar com as informações na nossa vida, tá? Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. E principalmente aqui sobre a sobrecarga da informação. Né? Eu já pincelei aqui um pouco a respeito disso e trouxe, né, elenquei aqui alguns efeitos que obviamente não vão se exaurir no que eu estou colocando aqui, né? Podem ir além, mas, por exemplo, essa questão de afetar a saúde mental, trazer estresse, ansiedade, dificuldade que a pessoa tem de concentração, né, capacidade de profundidade de pensamento. Então, hoje a gente vê, às vezes, jovens, eu tenho sobrinhos mais novos, e você vê que eles, assim, para a tecnologia, eles são ótimos, sabe coisa que a gente, né, nem sabe mexer. Mas, às vezes, a gente faz uma pergunta de algo básico, por exemplo, um 2 mais 3, né? Nem nos dedos, muitas vezes, sabem contar, que é pegar o celular, fazer ali o cálculo e dar a resposta, né? Então, assim, isso realmente é algo que é preocupante, né? E que a gente tem que trazer para a nossa família, para dentro da nossa casa e da nossa vida, né?
essas reflexões e o que eu posso fazer para mudar? Como que eu estou recebendo essa informação? Eu acho que toda a informação da internet sempre é boa, realmente eu queria ter a vida do fulano, a vida do ciclano, né? Mas a gente também não sabe o outro lado, porque muitas vezes ali a gente recebe informações que nem sempre são verdadeiras, nem sempre são 100% completas, né? Então a gente não pode ter é, isso na nossa vida. Alguém mandou alguma coisa aqui no chat? Ah, o Ellison mandou um vídeo aqui. Então, a gente tem que ter essa análise crítica, né? De distinguir aquilo que é essencial, aquilo que é trivial, né? Então, muitas vezes a gente começa a perder a percepção daquilo que realmente eu preciso e daquilo que não vai me agregar, né? Então, assim, a internet, o mundo digital, ela pode nos transformar. Eu posso aprender um inglês sozinha, eu posso aprender a tocar um violão, de certo modo, sozinha, através da internet. Como eu posso ver e assistir coisas e ter acesso a informações que venham depreciar minha imagem, né? Que talvez venham pegar os meus dados de maneira indevida, que venham me expor de alguma forma, ou que eu venha ter acesso a conteúdos que não agregam, conteúdos falsos, né, de notícias falsas, e que não vão agregar em nada, né, não é nada essencial. Então, a gente, quando começa a ter essa sobrecarga de informação, a gente começa a um pouco se perder. E eu vejo muito isso hoje das pessoas deixarem de executar ou interagirem, né? Até dentro de casa mesmo. Às vezes um está na sala, um está na cozinha e está mandando mensagem, em vez de conversarem entre si, né? Ou deixam de exercer atividades que tem que fazer ali, seja de trabalho, seja atividades pessoais, porque tá o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro querendo informação, o tempo inteiro querendo saber da vida do outro, o tempo inteiro, né? Comprando, que não problema nenhum comprar. Mas quando você tem essa sobrecarga, vai te levando a uma exaustão mental e pode, além de causar estresse, ansiedade, você começa a ficar tão confuso que você perde, né, a capacidade de falar assim: poxa, esse site aqui, será que ele realmente é verdadeiro? Será que esse boleto é falso ou não? Né? Às vezes a gente está tão no ímpeto, na correria, que às vezes acaba sendo levado, né, por uma ansiedade ou por uma compulsão, vai passando dados, vai passando informações, clica onde não deveria ter clicado, compra o que não deveria ter comprado, né? E muitas vezes gera um estresse, tem que contratar advogado, tem que entrar com ação na justiça. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da informação, tá? E aí entra aqui, ó, quando eu falei, né, sobre nós repassarmos sem querer muitas vezes os nossos dados, né, a gente pode ter talvez até um vazamento de dados. E eu não sei se vocês notam, né, se vocês têm essa percepção, que nesses últimos tempos, quando a gente vai fazer uma compra, às vezes de algo básico, né, por exemplo, uma farmácia, e aí a gente chega no caixa, a pessoa fala assim: ah, seu CPF, ah, seu telefone, ah, seu e-mail. Mas para quê? Para qual finalidade, né? A gente sabe, e isso é real, que há empresas que coletam dados, né, e vendem esses dados, entendeu? Então, assim, eu mesmo sou prova disso. Eu não sei se tem alguém aqui, né, que está conosco, se passa por isso, mas tem vezes que eu costumo receber e-mails de lugares que eu nunca me cadastrei, que eu nunca passei meu e-mail, que eu sou uma pessoa assim, particularmente, né? Eu não sou de passar meus dados pessoais, principalmente CPF, e-mail também é última hipótese, porque eu não gosto de ficar recebendo propagandas, né? E assim, eu não tenho interesse nesse tipo de coisa. Minha vida também já é muito corrida. Mas, às vezes, do nada, eu recebo e-mails de lugares que eu falo assim: meu Deus, onde que eu cadastrei, né? Ou às vezes um lugar que eu visitei, não sei como eles conseguiram meus dados e de repente está chegando propaganda para mim. Então,
Com toda certeza, né, pode ter havido um vazamento de dados, como houve recentemente aí da Previdência Social, né, esses vazamentos de dados, às vezes de pessoas mesmo que estão dentro das instituições, né, vendem esses dados por dinheiro, infelizmente, né, ou por troca de algum tipo de favor, e acaba gerando essa confusão toda. Eu até essa semana peguei um caso muito curioso de um cliente, né, que foi abordado por uma empresa. Ele recebeu uma autuação do Detran e simplesmente ele mora numa cidade X, né, não é BH, e essa empresa é de uma cidade Y, que não tem nada a ver com a cidade dele, não tem vínculo, ele não conhece ninguém. Simplesmente começou a entrar em contato com ele via WhatsApp, né, oferecendo serviço para fazer uma defesa administrativa lá no Detran. E aí, muitas vezes, a pessoa é induzida, né? Naquele desespero de assim, nossa, eu tenho que resolver, o Detran vai suspender minha carteira, o Detran vai cassar minha carteira de habilitação. Muitas vezes é envolvido ali a fazer contratações, a expor os dados pessoais para uma pessoa que às vezes você nunca viu na vida, que você não teve uma referência, você não teve uma indicação, você não sabe como essa pessoa chegou até você, né? Então, eu acredito particularmente que o que tem acontecido é que alguém de dentro do Detran passou essa informação para essa empresa. Eu vi que a empresa realmente existe, mas alguém vendeu esses dados, né? Não tem como essa empresa ter chegado nele, porque essa empresa não tem vinculação com o Detran, né? É um escritório, uma sociedade de advogados. Então, certamente alguém aí está compartilhando dados alheios, né? E aí, em decorrência não só dessa questão, né, de compartilhar, muitas vezes, não só de vazamento de dados, mas a gente mesmo, sem querer ou por falta dessa maturidade digital, né, dessa preocupação com os nossos dados, a gente acaba fornecendo e pode haver uma utilização, né, indevida desses dados. Em decorrência disso, em 2018, saiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se todos, né, já escutaram falar nessa lei, mas é uma lei até curta. Depois, né, quem tiver interesse aí, vale a pena dar uma lida nela, se inteirar mais, né? Aqui a gente vai fazer um apanhado mais geral, mas dentro daquilo que eu acredito que sejam pontos, né, estratégicos aí para que vocês tentem proteger ao máximo, né, informações pessoais de vocês, de familiares, de pessoas que vocês consideram, da imagem de vocês, né? Então, tudo isso é importante. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela foi criada em 2018, mas só entrou em vigor realmente em 2020, né? Já lá durante a pandemia. Na verdade, teve um lapso aí em 2018 para que as empresas viessem a se adequar, porque grandes empresas tiveram que se estruturar, né, aprender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre o que, que seria dados sensíveis, dados pessoais, né, como que faria essa adaptação dentro da empresa, como que faria a proteção dos dados que essas empresas recebem, né, para não ter nenhum tipo de infração. Porque, além de existir a lei, aqui no Brasil, a gente tem a ANPD, que é Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? E essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é como se fosse uma guardiã da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E além dela ser essa guardiã, ela fiscaliza, pode receber denúncias, né? Inclusive anônimas, de potenciais vazamento de dados, né? Potenciais riscos de informações serem vazadas, né? Ou de que a Lei Geral de Proteção de Dados não está sendo observada. Hoje, grandes empresas, principalmente, né? Não sei se alguém aqui no grupo tem contato com isso, mas na área jurídica a gente percebe muito, isso é muito nítido, né, nesse tempo que eu tenho aí de advocacia, que nos últimos anos, né, depois da criação da Lei Geral de Proteção de Dados, os grandes contratos de empresas maiores, todos, sem exceção,
sempre tem uma cláusula contratual falando sobre proteção de dados, né? Então, minha pessoa jurídica, está contratando com a sua pessoa jurídica, né? E eu vou te passar acesso, por exemplo, à minha carteira de clientes, que vai ter o telefone do meu cliente, talvez o CPF, a identidade do meu cliente, né? Para você, vamos supor que é o setor de informática e eu. Então, esse setor de informática, que também é uma pessoa jurídica, né, um prestador de serviço, ele tem que ter responsabilidade com os dados que eu vou compartilhar com ele. Né? Não é simplesmente, vai mexer aqui na minha máquina, na minha planilha, no meu sistema, no meu provedor, na minha rede, que vai ter acesso a tudo, a petições, a questões de foro íntimo dos meus clientes, né? Eu tenho que me resguardar. Então, ontem, inclusive, na consultoria presencial aí no IPPE, eu atendi um aluno, né? E eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Só um parênteses aqui. O IPPE tem consultorias presenciais, né? Em diversas áreas, inclusive jurídica. Então, depois vocês podem até entrar em contato com o IPPE para se informarem, de repente agendarem um horário, né? Para alguma dúvida mais concreta que vocês queiram, vocês podem marcar e terem essa consultoria, tá bom? Mais individualizada, né? Mas aí voltando ao caso, ontem nós tivemos uma consultoria e aí eu atendi um determinado aluno, né? E que ele me apresentou um contrato de prestação de serviços e o contrato estava bem amplo, bem genérico, sabe? Então a gente fez ali um alinhamento, né, das cláusulas e condições, e dentre elas, até porque ele ia trabalhar, né, na verdade ele já vai trabalhar com propriedade intelectual, com desenhos de terceiros, figurinhas criadas por terceiros, né? Então, ou seja, com direito autoral, porque se eu tenho um trabalho, por exemplo, o trabalho de um advogado, é um trabalho intelectual, né? Então, isso tudo a lei protege. Então, você, né, microempreendedor, criou aí sua marca, criou seu produto, é diferenciado no mercado, né? Você está contratando aí com outra pessoa ou fornecendo o seu produto para esse terceiro, né? Dependendo do tipo de atividade que você exerce e do tipo de dados que você tem em suas mãos, é importante, né, que faça uma negociação mais formal com um contrato escrito, com uma cláusula, inclusive, de proteção de dados, né? Isso é importante. E aí a gente até vai ver que, em alguns casos, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um pouco mais branda para alguns tipos, né, de modelos empresariais, tá? Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela vem assegurar diversos direitos com o único intuito de proteger os nossos dados, tá? E garantir também, né, uma transparência, porque eu preciso saber a finalidade da utilização desse meu dado, né? Como ele vai ser tratado. Então, por exemplo, eu te passei aqui meu CPF, meu nome completo e meu e-mail. Mas qual que é a finalidade? Você vai precisar dele para quê, né? Então, há pouco eu falei, dei um exemplo aqui da farmácia, mas há outros lugares que a gente vai, a pessoa parece que quer saber a nossa vida inteira, né? Você chega lá para fazer a compra de um bombom, ela quer seu e-mail, ela quer saber onde você mora, ela quer saber o dia do seu aniversário, ela quer saber seu CPF, né? Então, assim, é necessário realmente eu passar, né? Aí a gente tem que criar essa reflexão, ter esse pensamento crítico, essa maturidade, não só digital, mas maturidade no nosso dia a dia, né? Então, pensar assim, poxa, mas espera aí, moça, para que que você quer meu CPF? Para que que você quer meu e-mail? Eu estou comprando um bombom. Para quê? Ela vai te falar, né? A finalidade. Se aquela finalidade ali você perceber que não precisa de CPF, por que que você vai passar, né? Diferente, por exemplo, você vai a um shopping, vai ter um sorteio, né? Você faz um cadastro. Geralmente nesses sorteios assim de shopping, principalmente, ele te pede seu e-mail, seu contato, mas tudo bem, qual que é a finalidade? Se você ganhar, como é que ele vai te achar, né? Então, é essencial eu passar meu e-mail? É essencial eu passar o meu telefone? Nesse caso, sim, né? Então, sempre pensar
qual a finalidade que esse fulano, essa pessoa está me pedindo o meu dado, né? Para qual Geral- finalidade? Oi? eu queria falar, porque geralmente eles pedem o CPF para dar desconto. É, mas Sempre nem é assim, sempre. farmácia Uhum. Tem alguns casos é que para dar sim, desconto. né? Eu dei assim um exemplo aqui mais genérico, mas há casos que não tem desconto nenhum. Às vezes eles falam que é um cadastro, né? Tem vezes que eles falam que Então, é só um geralmente, cadastro. farmácia, própria loja de bombom, tá lá 24, você vai pagar 22 se der o CPF, é para Uhum. desconto. Mas aí eu não sei se eles vendem os dados da gente, né? É essa que é a questão, entendeu? E, por exemplo, beleza, vai pegar meu CPF para me dar o desconto. Mas muitas vezes eles pedem informação além. Qual que é o seu endereço, né? Qual que é o seu e-mail? Mas para quê? Né? Se a finalidade não é só o desconto, não é pelo CPF, talvez para ver se eu tenho 60 a mais, para ver, por exemplo, igual tem farmácias que eu tenho desconto pela OAB, beleza, ele vai falar assim, qual que é a sua OAB? Ok, qual que é o seu plano de saúde? Ok. Mas, além disso, seria necessário, talvez, eu passar outras informações? Claro que cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar ali na situação concreta. Por quê? Se for para um desconto, maravilha. Mas há um cadastro de uma coisa que eu não estou afim de receber, por que que eu vou passar? Entendeu? Como já aconteceu, deu em lojas, por exemplo, a pessoa fala que vai fazer um cadastro às vezes para conseguir, né, algum desconto ou mesmo para ter, sei lá, né, algum tipo de incentivo, participar de um sorteio e de repente quando a gente percebe começa a chegar aquele tanto de mensagem, de e-mail, todo dia chegando um e-mail de propaganda, né? Ou às vezes você faz um cadastro ali de boa fé, você já deixa explícito, não quero receber publicidade. Passa minutos, começa a chegar e-mail de publicidade, né? Eu, às vezes, sou mestre. Por exemplo, eu estou adquirindo, às vezes, algum produto na internet e ao final eles colocam, né? Sempre tem a pergunta lá assim: você quer receber maiores informações e promoções sobre o nosso produto ou não? Eu sempre clico não. E não sei por que sempre chega mensagem para mim com propaganda, com promoção, sei lá o que, que eu nem olho, porque eu também não tenho tempo para isso assim, né? E não é um interesse meu. Agora, né, se para a pessoa às vezes é interessante receber esse tipo de propaganda, esse tipo de coisa, aí tudo bem, né? Então, a gente sempre tem que pensar nas finalidades, né? Eu vou passar meu dado para qual finalidade, né? Se for um desconto pelo meu CPF para ver se eu tenho, por exemplo, X idade ou X benefício, ok. Mas além disso, será que seria realmente necessário o meu telefone, o meu e-mail, onde eu moro, quanto eu ganho, sei lá, né? Não é necessário. Então, a gente tem que ter essa análise crítica, né? Em todos os momentos da nossa vida, não só nessa questão de compra, mas muitas vezes, igual eu falei, você recebe lá um link falso, um telefone falso, você liga, você clica, aí você acha que é o banco, você acha que é o INSS, você acha que é uma atualização de cadastro, não sei, na Receita Federal, e começa a passar seus dados, sem falar assim, poxa, será que realmente a Receita ia me ligar? Será que a Previdência Social iria me ligar? Ela não liga, né? Esses tipos de órgão, eles não ligam. Será que o Detran ia me ligar? Ah, meu nome foi para tá indo para protesto. Você acha que o cartório vai te mandar mensagem? Ele pode até te mandar uma correspondência, né? Pague até a data tal, dívida do credor tal, senão seu nome vai para o protesto, vai chegar a cartinha, ok? Cartinha do Serasa. Agora, não ficam te mandando link, não ficam te mandando e-mail, né? Então, a gente ter essa sabedoria, né? Sabedoria dessas informações aqui que a gente está tendo, né, do nosso dia a dia, pegar casos de familiares, de amigos que a gente vê que deram errado, de situações parecidas e falar, peraí, tem uma coisa errada aqui, né? Isso não está normal. Ah, meu filho saiu, começou a chegar a mensagem, mãe, pai, troquei de celular, né? Estou precisando pagar o fulano aqui, não tenho dinheiro, né? Na dúvida, liga para o filho,
né? Liga para o pai, liga para a mãe, para se certificar se realmente aquela necessidade, aquela solicitação, de fato ela é verdadeira, ou se é um golpe, ou se eu vou compartilhar um dado meu para uma pessoa mal intencionada, tá? Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela veio para aumentar esse controle nosso, né? Eu até sublinhei aqui, ó, o que a LGPD pretende aumentar o controle do cidadão quanto aos seus dados pessoais. Então, quando eu falo para a gente ter esse pensamento crítico e analítico, né, não é ser chato, mas é realmente pôr a cabeça para funcionar, né, no nosso dia a dia ali. Então, a gente tem como controlar, né? A gente tem como controlar, a gente tem como evitar situações desnecessárias, tem como evitar dor de cabeça desnecessária, né? E é o que eu falo, muitas vezes as pessoas padecem por falta de informação, as pessoas vivem problemas e situações porque não têm conhecimento, né? Infelizmente, é uma triste realidade, né? As pessoas que não se nutrem de informações ficam para trás, né? Eu mesmo sou uma defensora aí que eu acho que nas escolas, né, no ensino básico, deveria ter uma matéria, ainda que fosse do básico, sobre os nossos direitos, né? Seja ele como consumidor, como cidadão, porque as pessoas muitas vezes não sabem. Você vai assim falar com o cliente ou com o aluno, ele fala assim: "Nossa, eu não sabia disso". E às vezes são coisas, sabe, simples assim, triviais mesmo, coisas comuns, e muitas vezes as pessoas não têm. Claro que ninguém vai saber tudo, né? Mas há situações e há coisas assim que acontecem, que são noticiadas todos os dias, que a gente tem que ter atenção, né? Todos os dias, se a gente abrir um jornal, tem lá uma notícia, uma matéria. Alguém foi vítima de algum golpe, né? Vazamento de dados. A Google vazou os dados, o Facebook vazou os dados, Previdência Social vazou os dados, né? Então, ou seja, alguma coisa está acontecendo que a gente tem que se antenar, começar a ter esse pensamento crítico, começar a cobrar, né, dos órgãos, dos prestadores de serviços, do governo, enfim, cobrar de quem realmente é responsável por lidar com aquele dado, né? Então, o que seria, de acordo aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que seria um dado pessoal, né? Como o nome já fala e já dá a entender, né? Um dado meu, um dado é, que demonstra ali o meu perfil comportamental, por exemplo, é uma identidade, é um CPF, se eu sou brasileira, se eu sou estrangeira. Isso são dados pessoais, né? Relacionados à própria pessoa. Data de nascimento é um dado pessoal, né? Ou aparência negra, branco, pardo, isso são dados pessoais, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Aqui eu citei alguns exemplos, né? Claro que não se limitam a isso, então a gente tem que depois, como eu falei, quem tiver curiosidade aí de acessar depois a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E os dados sensíveis, né, que vêm de sensibilidade, são aqueles dados que merecem uma proteção ainda maior, né? Por exemplo, minha convicção religiosa, né? Sou evangélico, sou católico, sou espírita, né? Ah, eu sou bolsonarista, eu sou petista, eu sou filiada ao partido X, ao sindicato Y, né? Isso são dados sensíveis, né? Mais ligados à esfera íntima ali de cada um de nós, tá? É, E aí, como que esses dados, né, eles têm que ser tratados, né? Toda, como eu falei, toda operação, todo negócio praticamente envolve dados. O tempo inteiro a gente lida com dados, né? Eu aqui, convidada do IPPE, né? O IPPE tem meus dados, eu tenho os dados do IPPE. Às vezes atendo um aluno, tem um dado ou outro dele ali, né? Vou fazer um contrato com alguém, sou microempreendedora, ou empresário individual, ou não sei, limitado, enfim. Estou fazendo negociações jurídicas, né, o tempo inteiro. Então, toda operação, todo negócio, todo acesso meu na internet, um aplicativo que eu vou baixar, que eu vou cadastrar, que eu vou criar uma senha, eu estou ali passando os meus dados, né? Eu baixei um aplicativo qualquer aqui agora.
Ele vai te pedir um cadastro, pelo menos seu nome, no mínimo seu CPF, né? Talvez seu endereço, sua data de nascimento, depender do que você vai acessar. Então, o tempo inteiro existe essa coleta, essa troca de informações, né? Alguns enviam, outros recebem, ou, né? Isso aí é um fato. Então, o que que a gente tem que fazer, né? A gente tem que, além daquele pensamento, como eu falei, crítico, ter uma maturidade digital, realmente saber se vai atender a finalidade, né? Eu saber de que forma aquilo, por exemplo, vai ser armazenado, por quanto tempo meu dado vai ficar ali disponível, né? Ou se ele vai ser descartado de imediato. Então, não sei se vocês perceberam, né? Quem mexe muito aí com internet deve ter percebido que da Lei Geral de Proteção de Dados para cá, quase todos os sites que a gente vai acessar, sempre aparece uma caixinha assim, né? Política de privacidade, cookies, né? Vocês já viram isso? Sempre aparece. Se abre um site, tem lá nossos valores, nossa missão, né? Transparência. Aí entra geralmente na transparência, né? Utilizamos os seus dados para isso e para aquilo, né? Não armazenaremos os seus dados, é só para fins de acesso, por exemplo, nesse momento aqui da nossa página, né? Então, cada empresa, ela vai criar a sua política de privacidade, né? A gente chama de política de privacidade. E isso eu estou falando no âmbito, né, empresarial, um âmbito corporativo. Mas a gente tem que pensar que tem um âmbito corporativo, a sociedade empresarial, mas do outro lado tem uma pessoa física, de modo geral, né? E essa pessoa física, ela vem com dados, né? Ela vem com motivações, ela vem com buscas. E será que aquela sociedade, aquele CNPJ que está recebendo meu dado, né? O que que ele está fazendo com ele? Então, é como eu falei, essa semana atendi uma pessoa que teve um problema lá no Detran e, por alguma razão, esse dado dele com certeza foi vazado de dentro do Detran, né? E terceiros que ele nunca viu, nunca conheceu, não procurou, não sabe nem quem é, teve indicação, chegou nele com tudo, com telefone, sabia que ele tinha sido autuado, que estava no prazo de fazer recurso, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar como sendo, né, de forma individualizada ali, eu, o meu dado, a minha imagem, né, a minha pessoa. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação e pensar que muitas vezes aquele CNPJ é uma pessoa, uma empresa que simplesmente quer coletar ali os meus dados, né? E mais à frente talvez vai vender. Ou por não ter um nível de segurança mais avançado, né? Esses dados são perdidos aí, vazados, como já aconteceu com a Google, por exemplo, né? Com Yahoo, com Facebook. Então, diversas empresas já passaram por esse transtorno de vazamento de dados, né? E isso cria uma imagem negativa. Tanto que as empresas, né, o mundo corporativo hoje, como eu falei, eles geralmente colocam em todo contrato uma cláusula de proteção de dados, de sigilo e confidencialidade, né? Porque isso não é só para proteger o dado, mas eu estou protegendo a minha marca, entende? O tanto que isso valoriza a minha marca, a imagem do meu produto, a imagem do meu negócio, a minha empresa. Então, quando eu crio isso, no cenário, né, corporativo, societário, eu crio uma imagem positiva da minha empresa, né? Se a gente pegar aí grandes empresas, por exemplo, Nubank, uma Vale, né? Essas empresas gigantes podem ver que prezam muito, zelam muito pela imagem, né? E às vezes acontece outras situações fora dessa questão de vazamento de dados, né? Proteção de dados, que acaba queimando o filme dessas empresas, né? E aí, para você tentar de novo buscar ganhar a confiança daquele seu consumidor, né, daquele usuário, fica muito mais difícil, né? Então, é geralmente isso, né? E aí, em relação ao idoso, principalmente lá no Estatuto do Idoso, né? O Estatuto é aquela lei lá de 2003 que a gente já viu. Então, em relação ao idoso,
né? A lei, ela garante que o tratamento de dados dos idosos tem que ser feito de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, né? Por quê? Porque se eu venho com algo complexo para uma pessoa idosa, né, pedindo ela isso e aquilo, muitas vezes ela tem uma dificuldade já de entendimento. Então, a lei ela determina que o meu contato, principalmente com a pessoa idosa, ele seja o mais simples possível, mais claro, objetivo, transparente, né? Bem dizer, desenhado possível, porque envolve dados sensíveis, principalmente. Por exemplo, né? Aí eu vou dar um exemplo. É, essa questão de golpes digitais é muito comum a gente ver algumas instituições financeiras que fazem contato com o idoso, já sabe que a pessoa é aposentada, né? E até com linguagem simples, né? Ligam, se passam por supostos agentes da Previdência Social, muitas vezes, né? E falam que precisam fazer uma atualização de cadastro, né? O idoso acreditando, a informação ali da atendente foi simples, foi objetiva, ela foi super simpática e cortês no telefone. Então, o idoso começa, né, achando que o INSS está ligando para ele, passa. Às vezes até o número do benefício, né? Eu já vi casos que passa até o número do benefício, abre a câmera, tira foto, entendeu? Então, assim, apesar da lei exigir e da gente ver isso muito aplicado no nosso contexto, não porque aquela oferta vem para mim, ou aquele telefonema, aquele link, aquela mensagem vem para mim de maneira simples, objetiva, clara e acessível, que ela é confiável, né? Então, existem os dois lados que a gente sempre tem que ter em mente, ok? E aí, existem alguns aspectos aí importantes quando a gente fala de proteção de dados, né? Sobre privacidade, sobre intimidade, tá? E aí a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela fala que nós somos todos iguais perante a lei, né? Não há nenhuma distinção. Isso é a lei. Na prática, a gente sabe, né, das diferenças, sabe que às vezes no papel tudo é muito bonito, mas que na prática costuma ser diferente, né? Infelizmente. Mas sempre que a gente está tratando com dados pessoais, né? Com questões de privacidade, de foro íntimo, intimidade, o artigo 5º da Constituição, ele sempre é a nossa base, que é a nossa lei maior, né? E aí ele fala que são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem, assegurado um direito à indenização, seja por dano moral, seja por dano material, tá? Então, as exposições, né? Eu já peguei casos, por exemplo, ações de divórcio, em que os ânimos, né, ali daquele antigo casal estão às vezes aflorados, e um deles muitas vezes vai nas redes sociais atacando o antigo companheiro, né? E isso acaba trazendo aí, não é nem a questão de dado, né? É, na verdade, uma situação de foro íntimo, e muitas vezes disposição é. Professora, desculpa, eu fechei seu microfone sem querer. Entrou uma pessoa, eu cliquei, atualizou. Só abre o microfone de novo, por gentileza. Vou enviar a solicitação. É aqui no próprio Zoom, só clicar no microfonezinho e ativá-lo. Ok, Isso. voltou. Obrigado. Desculpa. Obrigada. Então, o que nós temos aqui, né? Além dessa questão da inviolabilidade, né, que eu estava falando do foro íntimo, eu estava contando o caso aí das pessoas que muitas vezes estão se divorciando, né?
E aí elas vão lá nas redes sociais e expõem, né, a vida do outro, que o outro era isso, que o outro era aquilo, né? Você não tem uma exposição direta de um dado pessoal, mas você tem a exposição da imagem, né, de algo que é de foro íntimo. Então, assim, isso gera direito à indenização, né? Oi, Maria, boa noite, tudo bem? Não precisa pedir desculpa, não, seja bem-vinda, viu? Muitas vezes expõe o outro sem necessidade, né? Briga entre vizinhos, né? O vizinho tem um pé de maracujá e o pé de maracujá dele começou a vir para o meu lote, está começando a sujar o meu lote, o meu quintal, né? Aí a pessoa vai lá, cobra, né? Briga com o vizinho, nada resolve. E aí a pessoa fala assim: quer saber? Eu vou na internet, vou colocar lá no Facebook, no Instagram, né? Porque não vai ficar assim. E aí isso gera, né? Outras proporções, toma outras proporções, acaba gerando para esse seu vizinho, que, né, na verdade, assim, não tinha direito a nada, ele acaba tornando com direito a uma indenização por violação da imagem, né? Violação da imagem, violação de uma situação que era de foro íntimo, que às vezes não precisava chegar a essas vias, né? Então, nem sempre essa violação da intimidade e privacidade, ela só é relacionada aos meus dados. Muitas vezes pode ser relacionada à minha imagem, né? Como em outros casos, por exemplo, uma utilização indevida, né? A gente vai ver aqui, eu fui vítima, por exemplo, de um golpe, né? Um golpe, por exemplo, bancário. Um motoboy veio, pegou minha senha, utilizou, fez compras, né, que eu não reconheci meu nome, e aí eu vou processar o banco. Né? E aí, quando eu for processar o banco, além de eu pedir para cancelar, né, essa utilização indevida, essas compras que eu não reconheço, eu ainda posso pedir danos morais, né? Uma indenização, porque dependendo do golpe, o estelionatário, o falsário, ele só chegou até mim porque ele pegou o meu dado, com certeza, com alguém do banco, né? Eu vou até contar um caso brevemente aqui. Eu gosto de utilizá-lo muito assim nas palestras, que é muito real, né? A gente vê isso muito no dia a dia. É um casal de idosos, né? É marido e mulher. O filho estava fora e na data do aniversário dela chegou um motoboy, né? Falando que ela tinha recebido lá um presente e que ele tinha tentado localizá-la no endereço, mas que como não achou somente naquele momento, que ela teria que pagar uma taxa de R$ 5, né? E aí, no que foi pagar a taxa lá de R$ 5, passou cartão na maquininha, aí a maquininha não deu certo, ele teve que pedir para vir um outro cartão, aí o marido desceu, veio com outro cartão, né? E aí acabaram passando a senha, não para esse estelionatário, né? Acreditando que era realmente que se tratava de uma surpresa de aniversário, eles tentaram pagar com cartão, não deu certo, o golpista falou que ia voltar ao shopping lá na floricultura para trocar a máquina, só que nesse meio tempo não teve presente, o motoboy não voltou, né? E quando se descobriu, foram vítimas de golpe. E nesse caso, quando a gente entrou com o processo judicial, né, a gente conseguiu receber indenização por danos morais, tá? Porque houve um vazamento de dados, com toda certeza, de dentro da instituição bancária, né, que possibilitou aquele estelionatário praticar o golpe contra mim, ok? Só um minutinho que eu acho que chegou a mensagem. Ok. Então, a indenização, quando o artigo 5º, né, ele fala isso, no que eu li aqui, ó, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, né, é justamente a isso. É inviolável o meu dado, né? Se eu não anuir com o compartilhamento, né, e se não foi para atender determinada finalidade, eu tenho direito a uma indenização,
né? Então, o banco, nesse caso que eu contei aqui agora, ele foi condenado a pagar danos morais, porque os níveis de segurança, né, lá do aplicativo, do próprio banco em si, foram frágeis, né? Não conseguiram evitar ou um vazamento ou um compartilhamento de dados, como a gente vê casos aí, por exemplo, ainda ligado ao banco, né, bancários, pessoa que trabalha lá dentro do banco, que vende informações, né, que tem acesso, às vezes, a informações de pessoas famosas, por exemplo, e vai compartilhar, né, a gente vê muito isso. É, essa semana mesmo saiu alguma matéria relacionada a isso, que a pessoa trabalhava numa instituição financeira e ela pegou dados de uma pessoa, né, que parece que é conhecida publicamente e divulgou quanto que essa pessoa tinha de renda, de remuneração no mês, né? Então são coisas assim absurdas que a gente vê por aí, infelizmente, né? É, Aí, o Estatuto do Idoso, né, ele não fala especificamente desse tratamento de dados pessoais, tá? Mas a gente viu lá atrás que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, no artigo 55, ela traz essa proteção quando ela fala que, né, o tratamento de dados dos idosos, ele tem que ser de maneira mais simples e simplificado possível, tá? Código de Defesa do Consumidor, de igual forma, né, garante privacidade, confidencialidade, segurança dos dados pessoais, né? Então, principalmente aqui na nossa relação de consumo, né, aqui no artigo 2º, ele é claro em falar, ele tem que realmente seguir a privacidade do dado, a confidencialidade, né? E, como eu falei, no ambiente corporativo, essas duas coisas, elas sempre existem nos grandes contratos, né? Então, se você, ainda que você não seja uma empresa de um porte expressivo, você garantindo, né, colocando lá uma cláusula, ainda que pequenininha, né, para garantir a confidencialidade dos seus dados ou que você tiver acesso à privacidade, isso vai trazer, né, uma imagem muito melhor do seu produto, da sua empresa, de você mesmo. Então, isso é muito importante da gente começar a seguir, né, e tentar ter isso em mente. E aí, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele editou uma resolução em 2021, que é a resolução 47, né? E essa resolução, ela trata sobre toda a situação cartorária e notarial, né? Então, recomendações para os serviços de registro do Brasil para adotar medidas preventivas, né? Para coibir principalmente abusos contra pessoas idosas, pessoas vulneráveis, né? Para evitar algum tipo de violência patrimonial ou financeira, né? E aí vem aqui as hipóteses, tá? Porque muitas vezes a gente vê muito disso, né? E aí, qual que é o grande lema dessa questão, dessa resolução aqui do CNJ? É para proteger o patrimônio. Por quê? Vamos supor que eu trabalhasse dentro de um cartório, né? E aí tem determinado cliente, determinada pessoa que eu sei que tem um patrimônio gigantesco, fazendas e terra e boi, por aí vai. Aí, o que que isso poderia acontecer? E, de fato, pode ser até que aconteça, né? Não é o fato de ter a resolução que impede com que as pessoas venham vazar os dados, venham vender os dados, né? Ou se apropriar de dados. Mas acontece muitas vezes de vender isso, ou informar para pessoas, né? Já vi casos, por exemplo, atendi determinada vez um cliente, na verdade, a família dele, né, era um idoso que faleceu e ele tinha muitos terrenos, né? E aí acredita-se que dentro do cartório esse estelionatário tinha algum contato e ele passou a, não sei como, criou procurações públicas falsas, como se essa pessoa idosa, o dono desses terrenos, fosse vivo ainda, né? Então, conseguiu procuração pública lá, registrada dentro do cartório, como se fosse a pessoa e a pessoa já tinha morrido. E aí,
começou a compra e venda de terrenos dessa pessoa que já estava morta, né? É muito, assim, é inimaginável. Mas essa pessoa conseguiu uma procuração de alguém morta e fazer negociações como se a pessoa estivesse viva, né? Então, com certeza, isso foi de dentro do cartório, né? Favorecimento, troca de favor, ganhou uma beirada ali, uma comissão por isso, né? Então, essa resolução do CNJ, ela veio justamente para tentar, de certo modo, cercear, né, e bloquear o interesse dessas pessoas. A Monique, professora, eu poderia, por favor, falar o decreto do CNJ? Claro, é o 47 de 2021, tá? Quem quiser aí anotar, resolução 47 de 2021. Então, assim, às vezes a gente acha que é uma situação inusitada de novela, de filme, que não acontece na vida real, mas acontece, né? Eu sou prova de que já atendi familiares de pessoas falecidas, né? E que esses estelionatários conseguiram um documento dentro de cartório, não se sabe como, uma procuração depois da morte, né? E negociando terrenos por aí, fazendo dinheiro, né? Muitas vezes vai até embora do país com o bolso cheio, que nem a justiça consegue pegar, infelizmente. É, E aí, né, falando ainda um pouco sobre essa questão dos dados de proteção, de Lei Geral de Proteção de Dados, sobre inviolabilidade, né, não só dos dados, da nossa imagem, da nossa honra, a gente fazer um comparativo aí, né, uma diferença entre a privacidade e a intimidade, né? Quando eu falo privacidade, né, tá mais ligado a mim, ao individualismo, né, a pessoa do indivíduo. E a intimidade, muitas vezes, ela é relacionada a relações interpessoais. Como eu contei o caso aqui de, às vezes, pessoas no calor do momento estão se divorciando, tiveram uma briga conjugal, vão nas mídias, vão nas redes sociais e expõem a intimidade, né? Então, a intimidade é diferente de privacidade, ok? Então, a gente tem que entender isso também. E aí a gente entra num tema, né? Eu comecei falando um pouco aqui da pessoa idosa, sobre o nosso perfil de sociedade hoje no Brasil, né? Como ele se encontra. Falei sobre maturidade digital, que quando a gente fala em maturidade digital, não necessariamente eu estou falando da pessoa idosa, não é a maturidade biológica ou psicológica, né? É a maturidade da análise crítica, da análise da informação, né? Do porquê eu vou passar a minha informação, se aquela minha informação, aquele meu dado é necessário, se o meu dado, né? Porque a pessoa está me pedindo, vai atingir qual a finalidade, se vai cumprir aquela finalidade, como que meu dado vai ser tratado, tá? E mais, eu ainda tenho o direito de saber, né? Sempre que quiser, não só ali naquele momento, como que o meu dado está. Posso pedir para excluir o meu dado. E aí, um grande exemplo, só antes da gente ir para o próximo tema, não sei se vocês já perceberam, você começa a receber e-mails de propaganda, e aí sempre tem lá assim, cancelar assinatura, né? Por quê que tem o cancelar assinatura? É uma forma de eu proteger o meu dado. Eu não quero que fique me mandando propaganda, eu não quero que meu e-mail fique cadastrado, eu não quero que os meus dados estejam com você, com essa empresa X, né? Então, me possibilita, em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, a solicitar a exclusão. Eu tenho essa possibilidade de cancelar, né? Ou se eu não recebo um e-mail, determinada empresa começa a me mandar SMS, propaganda no WhatsApp, né? Se ali não tiver como eu fazer o cancelamento, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela me garante que se eu for lá naquele estabelecimento e exigir do prestador de serviço, ele é obrigado a excluir ou
modificar o meu dado, por exemplo. Se eu tiver interesse em manter, né, tive uma alteração, por exemplo, de endereço, e é essencial, eles têm obrigação, né, de fazer essa alteração ou a exclusão, tá? De todo modo, em relação à questão da maturidade digital, a gente sabe que a população idosa é muito mais vulnerável, né? Não necessariamente que todo idoso cai em golpe. Não, pessoas jovens, novas também caem em golpes, né? Mas, principalmente a população idosa, existe uma vulnerabilidade, né? Ou seja, é muito mais fácil, às vezes, eu enganar uma pessoa idosa, né? Aplicar um golpe numa pessoa idosa do que aplicar um golpe numa pessoa de 15, 20 anos, tá? Então, é exatamente isso. E por que que existe essa vulnerabilidade, né? Principalmente da pessoa idosa? Porque geralmente a pessoa idosa, falando isso nos tempos atuais, né? A internet, né? O marco da internet, mais os computadores, isso é algo mais recente, né? Então, essas pessoas, elas não foram habituadas, não cresceram tendo tecnologia, né? Não cresceram tendo internet, não cresceram com celular, não cresceram com computador. Então, realmente existe uma dificuldade, né? Eu falo porque, por exemplo, o meu pai, né? Meus pais são vivos, meu pai hoje tem 66. E meu pai tem muita dificuldade em mexer com o meio digital. Ele apanha. Eu também apanho, né? Então, assim, imagina uma pessoa idosa muito mais, né? Então, como que a gente faz para tentar ter esses cuidados, ter essa proteção, né? Sendo que eu não tenho, às vezes, muito trato com a internet, com o mundo digital. Uma das coisas, por exemplo, é fazer o que a gente já está fazendo hoje, né? Através aqui dessas palestras que o IPPE promove, através, como eu falei, você vê que algo deu errado na vida de um, de outro, uma propaganda, uma matéria jornalística, você vai trazer aquilo para você. Opa, né? Vai acender ali uma luzinha, você vai falar assim, se aconteceu com fulano, aconteceu isso, como que eu tenho que fazer se isso porventura acontecer comigo? Como que eu posso me proteger? Né? Então, principalmente aí o idoso, porque já está aposentado, as instituições financeiras adoram o empréstimo consignado, né? Às vezes ele até reconhece. Muitas vezes eu já peguei cliente aqui que ele reconhece que ele fez, por exemplo, um contrato lá de empréstimo consignado, e aí o banco começou a fazer renovações sucessivas sem autorização e foi descontando da aposentadoria dele, né? E aí, muitas vezes, grande parte da nossa população idosa, infelizmente, recebe, né, de aposentadoria aí, muitas vezes, R$ 1.500, que é um salário mínimo, e ainda tem dedução de empréstimo de coisa que você não contratou. Você prejudica a própria sobrevivência, né, e dignidade da pessoa humana. Então, além de expor, por exemplo, aquele idoso a uma situação extremamente vulnerável, indigna, né, afetando ali a própria sobrevivência dele, às vezes essas instituições, elas agem com tanta má fé e crueldade que ligam, se passando, por exemplo, pela Previdência Social, para roubar os dados, né? Simplesmente para ganhar dinheiro em cima daquele idoso. Aí, muitas vezes, a pessoa idosa não tem condições financeiras, tem que procurar um advogado, defensoria pública, né? Um núcleo de assistência jurídica de alguma faculdade, para tentar, pelo menos, ser ressarcida, ainda que em parte, daqueles danos que ela sofreu, né? Então, a gente vive tempos muito difíceis, né? E que as pessoas, assim, essas empresas, dependendo, obviamente que há exceções, né? Mas estão sempre querendo lucrar, estão sempre querendo ganhar, e infelizmente, né, o público, o alvo, com toda certeza, é a população idosa. Então, por isso, né, que a gente tem que realmente, falando aqui todo dia na cabeça um pouquinho, né, na cabeça de parte de vocês aqui, todo dia um pouquinho,
para trazer essa reflexão, né? Para ficarem mais antenados, principalmente ao final de semana tá vindo aí, né? E aí tem gente que gosta, às vezes tem compulsão por compras, compra muito por internet. Hoje em dia as pessoas fazem compra até do supermercado pela internet, pelo aplicativo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de relação, né? Muito cuidado com os nossos dados, com quem que a gente compartilha, para não ser surpreendido aí negativamente, tá bom? E aí, fiz alguns apontamentos, né, que eu já até mencionei aqui agora, essa vulnerabilidade, né, de acompanhar realmente a evolução tecnológica, processo de digitalização de serviço público, que aí, nesse caso, não sei se é o caso aqui de alguém, né, mas recentemente eu notei, fui atender um cliente que ele precisava fazer a declaração do imposto de renda, né? E ele não conseguia ir ao banco, ou muitas vezes ter acesso a alguns dados, então a gente tentou pelo aplicativo lá do meu INSS. Né? Ou tem aquele aplicativo do gov.br, que hoje você tem tudo no Gov, né? Tudo que você pensar tem lá dentro daquele gov.br. Mas só que se você coloca uma pessoa idosa para manipular, para mexer com um aplicativo desse, é muito difícil sozinho a pessoa conseguir, né? É muito difícil. Meu sogro recentemente foi preciso fazer, né, o cadastro dele lá e ele do nada soltou para mim, né? E falou assim: Nossa, se você não tivesse aqui, meu filho não tivesse aqui, como que eu ia fazer? Né? Por sorte, tenho vocês para me ajudar, mas imagina aqueles que não têm. Então, assim, realmente, às vezes, as pessoas, né, não só idosos, mas tem pessoas que carecem de suporte mesmo, porque às vezes a família, né, tem ali o companheiro, o cônjuge ou o filho, mas que cada um está tão envolvido nas suas coisas, no seu dia a dia, que não para ajudar, né? Acha desnecessário, ou às vezes a pessoa recebe uma má resposta, né? Se vira aí, lê e resolve. Mas às vezes não é só lendo que vai se resolver, né? Às vezes você tem que quebrar a cabeça um pouquinho, ter realmente uma interpretação do que aquilo está querendo dizer, porque embora o site, né, embora a legislação também, ela determine que a linguagem tem que ser clara, objetiva e mais simples, mas você tem que fazer ali como se fosse uma interpretação de texto em alguns momentos, né? E aí a pessoa mais vulnerável, principalmente o idoso, ela tem essa dificuldade, mas ela também não tem como fugir, porque praticamente quase que todos os serviços públicos hoje você resolve muita coisa ou praticamente tudo via internet, né? Bancos, a gente está vendo que a agência bancária está chegando ao fim, né? Um aumento de bancos digitais, contas digitais. Hoje, o idoso tem essa dificuldade. Geralmente, a pessoa idosa, ela gosta de ter um dinheirinho na mão, né? É muito difícil você ver um idoso que não tem ali uns 50, R$ 100 guardado ou debaixo do colchão, porque isso é um hábito, é cultural, né? Foi criado assim, cresceu assim, não existia internet, não existia essa tecnologia que tem hoje, e é difícil, às vezes, você colocar um idoso para fazer um Pix, para fazer, né, um TED. Então, essas dificuldades, as pessoas, né, maldosas, criminosos mesmo, eles se aproveitam dessas lacunas, dessas fraquezas para tentar alavancar, infelizmente, um negócio criminoso, né? Então, essa vulnerabilidade decorre muito disso, né? Serviços de saúde pública é uma fase da vida em que o idoso mais utiliza, né? E utilizando serviço público de saúde, a todo momento você está expondo seu estado de saúde, né? Onde você mora, onde você nasceu, quantos anos você tem, a sua idade. Então, assim, questão de serviço público também coleta muitos dados. Mas, professor, eu não vou passar meu dado? Não, você tem que passar, senão você não vai ser consultado, né? Só que o que eu quero dizer aqui é que a vulnerabilidade do idoso, ela é muito maior porque às vezes está muito mais exposto, né? Como eu coloquei, é uma fase da vida que a pessoa praticamente vai no médico, né? Dependendo do caso, do que a pessoa tiver uma vez na semana, uma vez por mês, a cada 2, 3 meses. Então, assim, se comparado a uma pessoa jovem, né? Que vai menos, o risco que vocês têm
muitas vezes, de ter os dados, né, apropriadamente utilizados, de forma inapropriada, na verdade, é muito grande. E isso torna a população mais vulnerável, né? É uma dificuldade em perceber tentativa de fraude, de compreender a real extensão daquele risco. Às vezes clica, acha que não vai dar em nada, e aí dá um problemão, né? Quantas vezes a pessoa, às vezes, faz ali um Pix que era de um valor, ele digitou um zero a mais, era para mandar 1.000, mandou 10.000, se tiver na conta, né? O saldo, obviamente. Então, assim, já não está enxergando tanto, às vezes já não escuta tanto, né? A depender da situação. Então, assim, existem várias vulnerabilidades, que não é só a questão biológica, né? É todo esse cenário, todo esse contexto, toda essa questão cultural, essa questão realmente da modernidade, do que nós estamos vivendo, celulares com tecnologia cada vez mais avançadas, computadores cada vez mais avançados, utilização hoje, né, gente? Inteligência artificial. Então, assim, até a gente, eu falo por mim, né? Está tendo que se adequar, né? Inteligência artificial, um robô como você, orientar um robô a fazer as coisas. Então, assim, é o mundo que nós estamos vivendo, né? E ou a gente tenta se adequar, ou realmente a gente fica para trás, né? Sempre na dependência do outro. Claro que há momentos, né? Vai chegar uma fase na nossa vida que realmente a gente vai precisar ter essa dependência, né? Mas se eu tenho pelo menos conhecimento, eu posso ser um pouco mais crítico, né? Ser mais questionador. Então, por mais que eu tenha um suporte, né? Ah, vamos supor, eu tenho 90 anos, né? Preciso de ajuda para várias coisas, ok. Mas se eu ainda estou lúcida, me sinto bem, né? Ter uma análise crítica. Ou então, se a pessoa ali, né, com uma vasta idade já tem a família, tem um curador, tem os filhos, alguém que acompanha, ter esse olhar, né, essa atenção, esse cuidado com o próximo, não, né, de certo modo abandonar, porque muitas vezes o idoso ele é abandonado dentro da própria casa, dentro da própria família, né? E esse abandono gera nesse idoso muitas vezes fugas, né? E aí acha que é uma coisa que é divertida, a internet é legal, vou aqui no joguinho do tigrinho, vou fazer uma comprinha aqui de uma roupinha que eu estou precisando, né? E aí as coisas vão ficando complicadas, tá? Inclusive, aí o que que acontece? Aí a gente entra no aspecto aqui, né, ainda ligado à proteção dos dados, à informação, né? Mas a gente trazendo um pouco para a questão da pessoa idosa, né? Quando isso acontece, de que um dado meu foi compartilhado ou que houve um vazamento ali de dados, né? Eu posso caracterizar isso como uma violência, né? No caso, se gerar, obviamente, né, uma violência pode ser patrimonial ou financeira. O idoso, por exemplo, né, que foi vítima de um golpe de estelionatários, por exemplo, do falso motoboy, pode ser vítima de uma violência patrimonial, violência financeira. O idoso foi vítima dentro de casa de um golpe praticado por um filho, né, um sobrinho, ou talvez vice-versa. É, pode ter sido vítima de violência patrimonial. E aí, o Disque 100, né? Eu sempre falo dele aqui quando a gente está falando das palestras, que eu acho importante, e não, obviamente, que os dados que estão aqui, né? A gente tirou lá do Gov também, expressem os números reais, que eu acredito que sejam muito maiores do que são os registrados, porque isso é igual boletim de ocorrência, nem todo mundo faz, né? Então, assim, quanto mais a gente denuncia, a gente percebe o que que tem que melhorar, o que a nossa legislação tem que melhorar, o que a nossa população tem que melhorar, o que que eu posso melhorar, né? Porque antes da gente cobrar do outro, a gente tem que começar fazendo pela gente mesmo, senão nunca vai haver evolução, né? Que às vezes apontar para o outro tem que fazer, mas se eu não faço, não pratico, não me educo, não educo meus filhos, meus sobrinhos, quem está próximo, né? Como que eu vou cobrar do outro? Então, o primeiro passo é a gente olhar para a gente mesmo, mas ao mesmo tempo a gente não se omitir em relação às situações da vida, né? Por exemplo, essa questão mesmo da utilização indevida de dados, algum vazamento que você suspeita do seu dado, né? Então,
tem ali principalmente o Disque 100, né, que também é voltado muito para a questão aí do idoso. Então, a gente percebe que no primeiro semestre, olha, de 2024, do ano passado, foram quase 100 mil denúncias, né, sendo que praticamente um terço foi caracterizado como violência patrimonial e financeira, né, e como eu coloquei, não reflete a realidade desse tipo de situação, principalmente contra a pessoa idosa, né? E aí, vários são os mecanismos, como eu citei aqui, o exemplo do falso motoboy, mas pode ter a falsa central telefônica, o golpe do empréstimo consignado, né, que finge que é do INSS, não é, é para renovar ou para contratar ali algum empréstimo que você não queira, né? Golpe ali do delivery, que é o presente de aniversário, vendas falsas, falso advogado, todos esses tipos de golpes, que inclusive nós tratamos disso, né, mês passado, quem participou aqui comigo sabe, eu não vou adentrar em todos aqui, mas de modo geral, né, linkando a palestra do mês passado com a de hoje sobre dados pessoais, muitas vezes esses golpes aqui, eles acontecem por realmente vazamento de dados, né, venda de dados, roubo de dados, hackers que acessam às vezes determinado sistema, provedor, né? Eles acessam ali, pegam aqueles dados e utilizam para o mal, para outras finalidades, né? Para realmente depreciar o patrimônio alheio, para causar um prejuízo, se enriquecer ilicitamente às custas dos outros, e o mais triste, né? Quando esses outros são as pessoas idosas, né? Que trabalharam uma vida para, às vezes, tentar ter um pouco mais de paz, aproveitar um pouco mais a vida, muitas vezes tem que se socorrer aí à justiça, ao judiciário, para tentar minimizar os prejuízos, né? E é uma dor de cabeça, porque muitas vezes são pessoas que nunca tiveram um processo na vida, muitas vezes são pessoas que se sentem extremamente mal, né? Se sentindo burras, às vezes. Eu falo porque o caso que eu contei aqui do golpe de aniversário, né, e do falso motoboy, esse meu cliente, com 88 anos de idade, todos os dias ele se afirmava, né? Fui muito burro, tenho vergonha de passar em frente à agência, que o povo deve olhar para mim e rir da minha cara. Como que eu caí nesse golpe? Então, assim, isso mexe não só com o patrimônio, mas mexe com a mente, né, com a alma das pessoas. Então, realmente é muito sério, né? As pessoas vão ficando perturbadas, principalmente a pessoa idosa. Isso vai causando insônia, preocupação, vai ficando angustiada. Será que vai resolver? Né? Mas aí a gente entrou com o processo lá, mas será, doutora, que vai resolver? Será que eu vou ter que pagar uma coisa que eu nem comprei? Então, assim, o vazamento de dado, né, ou compartilhamento indevido de dado, ele tem uma repercussão muito maior, né, do que só a esfera patrimonial. Ele vai além. Ele pode mexer realmente com a alma das pessoas. Então, isso é muito mais profundo do que a gente imagina, né? A gente fala aqui de uma forma às vezes um pouco técnica, mas existe o outro lado do sentimento do ser humano. Então, a questão do compartilhamento de dados pessoais é algo muito sério, né? É algo muito sério, né? Simplesmente, ninguém vai fazer nada. Se fizer, não vou cair nesse golpe. Eu sou muito esperta, eu não vou cair. Mas não necessariamente é assim, né? A gente muitas vezes perde a concentração e acaba sendo envolvido na situação, no contexto. Às vezes você está num momento ali ruim, você acaba passando os seus dados ou alguém, né, um falsário, entra em contato com você e sem querer você passa e depois que você vai parar para pensar, né, você vai falar assim, gente, essa ligação, essa mensagem que eu cliquei aqui, esse boleto tá meio esquisito, né? E muitas vezes é tarde. Então, é, principalmente aí para a pessoa idosa, né? Que a gente está falando sobre vulnerabilidades, é importante estar pensando nisso, né? E aí, dos golpes mais aplicados ano passado, que a gente tem, foi, né? O número um é o golpe do WhatsApp,
né? Depois da venda falsa, falsa central, pescaria digital para roubar os dados, né? E por aí vai, tá bom? Não vou entrar muito, até por conta do nosso horário aqui, mas queria dar esse panorama geral aí para vocês, né? E não bastasse, gente, até o próprio TJ de Minas, né, já foi, ele criou aqui uma mensagem, né, uma notícia até recente, que é de abril, final de abril, 30 de abril desse ano, de falsários utilizando, né, o nome da instituição, como se fosse o Tribunal de Justiça, entra em contato com o cidadão, certamente alguém que já teve ou tem processo no judiciário, né, se passa por um servidor público, alguém de dentro do tribunal, e vai falar algo relacionado ali ao seu processo, que vai precisar emitir um documento no qual você tem que pagar, se você confirma se seu CPF, né, quais os números do seu CPF para confirmar se você é o autor ou réu daquela ação. E aí você é envolvido, né? Você fala, opa, realmente eu tenho um processo lá no TJ. Será que minha advogada esqueceu de falar comigo alguma coisa e eu tenho que passar? Né? Ou você vai perder um prazo se você, né? Seu processo vai ser extinto se você não fizer tal coisa. Então, o TJ ele lançou esse alerta, né? Para a gente ver assim o nível de como as coisas estão acontecendo, de usar uma instituição, né, para praticar golpe. E aí, o site do TJ ele fala justamente isso: olha, o Judiciário Mineiro informa a população, não enviamos mensagens por e-mail ou com uso de aplicativo de mensagens ou rede social, né? Com muito menos solicitando pagamento de qualquer natureza, ok? Então, fica esse alerta aí também. E a gente continua aqui, né, sobre essa questão da proteção, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, que ao utilizar os dados, né, que seja aí de forma lícita e transparente, que essa coleta de dados de fato seja para fins legítimos com aquela finalidade específica, então não pode ser algo amplo, né? Eu tenho que restringir, utilizar os dados para a finalidade que justificou a coleta, coletar realmente os dados necessários, manter os dados corretos, atualizados, dados seguros, né? Que permitem realmente o célere atendimento ao meu requerimento, àquela minha solicitação. Então, por exemplo, eu não vou passar um dado, eu não vou requerer um dado de um cliente meu se ele não é essencial para a minha atividade, né? Então, eu fabrico, sei lá, uniformes, né? Quais os dados eu preciso? Eu vou vender uniforme para uma instituição X, né? Para uma escola, por exemplo. O que eu preciso? Do CNPJ daquela instituição que está contratando comigo, do endereço dela, né? Quem são os sócios dela. Então, tem alguns dados que eu preciso, mas outros, será que são necessários? Então, a gente tem que fazer essa avaliação, né? Caso a caso, o armazenamento dos dados só durante o tempo necessário para alcançar aquela minha finalidade. Deu o exemplo do shopping do sorteio. Acabou o sorteio, teve o ganhador? Tá, e aí, meus dados vão para onde, né? Vão ser eliminados depois, vão ficar armazenados, por quê? Para qual outra finalidade? Então, por exemplo, num sorteio de shopping, né? Acredito eu que esses dados, após ter o contemplado, meus dados ali serão eliminados. Eu não tenho razões para mantê-lo na minha base se o sorteio já foi realizado, né? É, e aí, quando for formalizar, confeccionar contratos, né, principalmente prestação de serviço, fornecimento de produtos, não sei se tem aqui, né, microempresários ou empresários, mas sempre incluir cláusulas, né, que falem sobre a questão do tratamento de dados, principalmente da pessoa idosa, se for o caso, tá? Então, local de armazenamento, finalidade. E aí a gente entra uma questão aqui de controlador, mas nós vamos ver aqui que não se aplica a todos os casos, né? Nós vamos chegar lá. Política de privacidade, enfim. Então, de que forma eu posso exercer os meus direitos em relação aos meus dados pessoais, né? Como eu falei há pouco, eu vou pedir para confirmar a existência desse tratamento do meu dado pessoal, eu posso pedir a esse prestador um acesso aos meus dados para corrigi-los ou para
anonimizá-lo, né? Ou seja, ficar anônimo para eliminá-lo se eu não tenho mais interesse, né? Ou se a finalidade foi cumprida e o meu dado continua ali naquela base. Enfim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela elenca aqui diversas hipóteses, né? Não vou ler todas aqui porque nosso tempo está meio escasso, mas a lei ela me fornece diversas opções, não só em relação a direitos, mas a deveres também, a depender do lado que eu estou, né? Se eu estou contratando, se eu sou contratada, se eu sou um usuário, se eu sou um consumidor, se eu sou um prestador. Então, a depender do lado de que nós estamos nessas relações interpessoais, é que eu vou me posicionar. Né? Se eu estiver como empresário, minha posição vai ser uma. Se eu estiver como consumidor, como usuário, a minha posição será outra, tá? Então, a gente tem que perceber isso. E de que forma eu posso exercer isso no meu dia a dia, né? Prestar mais atenção, lado negativo das ofertas e propagandas virtuais, evitar abrir e-mails, né, principalmente de desconhecidos, ou atender chamadas de pessoas desconhecidas, ou retornar em números desconhecidos, que você recebeu uma mensagem de WhatsApp que parece suspeita, alguém falou que mudou o número, isso tudo vocês têm que suspeitar, né? Às vezes entram em contato alguns prestadores, falsos prestadores, né, que começam a pressionar a contratação, começam a pressionar a informação de dados, né? Isso são coisas para a gente ir desconfiando, ou antecipar algum valor, né? Manda boleto falso, porque hoje em dia eles não só falam assim, faz um Pix porque eu tenho que pagar alguma coisa. Muitas vezes eles mandam um documento, né, falso na hora que você faz aquele pagamento é direcionado para eles, né? Ou muitas vezes eles simulam um site, então eu falo por mim, né? Recentemente eu fui tentar comprar um produto que eu compro sempre nessa empresa e abri, isso já era tarde da noite. Eu abri o site, aparentemente era o site, e tinha uma oferta vinculativa. Quando eu abri o site, apareceu uma janelinha e o produto estava tipo pela metade do preço. Falei, nossa, que maravilha, eu já vou comprar uns três, né? E deixar guardado. Quer dizer, olha, final da noite, eu já exausta, cansada, né? E fui levada, né? Compulsão, ansiedade de, nossa, eu vou comprar logo, aproveitar essa oferta. E aí, quando eu fui tentar fazer o pagamento, eu copiei, né, um Pix. Quando chegou no meu banco travou a transação. Eu falei, ué, que estranho, né? Saí do aplicativo da instituição financeira, linkei de novo. Falei, não, eu vou pagar que eu quero comprar, né? Eu tenho que comprar, aproveitar. E assim, a oferta acabava em tipo 15 minutos, algo do tipo. Então, aquilo te gera uma ansiedade, né? De certo modo, te pressiona assim, olha, se você não comprar, você vai perder essa oferta. E é sempre um site que eu nunca tive problema, nunca tive problema com o produto. Acreditei de fato se tratar, né, de uma operação realmente ali legal, lícita e que era daquela empresa. E aí depois eu fui perceber, eu recebi uma mensagem por e-mail do meu banco informando que ele rejeitou aquelas operações porque verificaram que era um Pix falso, que não era destinado ao suposto, né, prestador de serviços no qual eu estava comprando o produto, né? Então, assim, é o que eu falo, existe uma vulnerabilidade da pessoa idosa? Existe, mas não necessariamente ela vai ser a vítima, né? Eles querem qualquer pessoa, quer pegar seus dados a qualquer custo. Imagina, talvez poderiam ter acesso aí ao meu CPF pelo meu comprovante de pagamento, acesso aos meus dados bancários, né? E ainda levar um dinheiro em cima de mim. E depois, muito dificilmente, eu ia recuperar. Então, a gente desconfiar exatamente disso, ó, de ofertas extraordinárias, fora do comum, fora do padrão, né? Não aceitar ofertas de busca, essa questão dos links, enfim, eu vou adiantar aqui, porque faltam 12 minutos, mas eu vou tentar dar tudo, ok? É, Aí tem um detalhe que eu acho importante aqui, antes da gente finalizar,
A Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei, né? Ela é voltada à pessoa física e jurídica, mas para as empresas de pequeno porte, a legislação ela não é tão ríspida, tão rígida, tá? E quais seriam esses agentes de pequeno porte? Por exemplo, uma MEI, uma ME, EPP, startups, ONGs, né? Essas empresas, né, esses modelos empresariais, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um pouco mais suave, né? Às vezes um prazo maior, eu não tenho que ter tanto rigor, eu não preciso ter um controlador dentro da minha empresa, né? Mas o básico a gente tem que cumprir, o básico a gente tem que fazer. Tá? Então, é importante, como eu falei, por que que é necessário, né, é importante eu cumprir pelo menos o básico da Lei Geral de Proteção de Dados? Porque fala muito sobre mim, sobre o meu negócio, sobre a minha marca, sobre quem eu sou, sobre o meu produto, né? Então, a gente criar uma cláusula lá de sigilo e confidencialidade, proteção de dados, dá um outro olhar, né? Um outro aspecto para a gente, tá bom? É, tem a resolução 2 da ANPD, né, que fala que não é necessário a empresa fica dispensada de um controlador, que foi eu falei, né? Mas é necessário ter um canal de comunicação quando solicitado. Então, se alguém procurar para saber o que foi feito com aquele dado, a finalidade, ou quiser alterar um dado, você tem que estar aberto e disposto a fazer isso, né? Manter o mínimo de requisito ali de segurança. Então, às vezes, você tem um setor de informática te auxiliando, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito ligada não só ao aspecto jurídico, né, mas essa questão realmente digital, tá? Então, essas empresas de pequeno porte podem utilizar esse modelo mais simplificado de segurança para a gestão e o tratamento desses dados, tá? Possui, inclusive, prazo em dobro para poder se adequar às solicitações da Agência Nacional de Proteção de Dados, ok? E quais são os riscos de não ter? Como eu falei, danos à reputação da empresa, pode sofrer sanções e multas da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Pode chegar aí, ó, para as empresas grandes, né, até 50 milhões por infração, outros tipos de prejuízos financeiros, ações, né, judiciais e tudo mais. Como que isso impacta, né? Como que a Lei Geral de Proteção de Dados, como o acesso à informação, a sobrecarga de informação, ao compartilhamento de dados, né? O recebimento de dados, qual foi o impacto dessa Lei Geral de Proteção, dessa questão dos dados pessoais, dados sensíveis, né? Quais foram os impactos no judiciário atualmente, tá? A gente tirou os dados aqui do Data Protection Brasil, que fala o seguinte, né? Segundo o levantamento dessa plataforma de jurimetria, em setembro de 2020 a dezembro de 2023, foram registradas mais de 14 mil decisões que mencionam a Lei Geral de Proteção de Dados em diversos tribunais, incluindo os superiores, né? Ou seja, tá? Hoje nós, da área jurídica, né, utilizamos muito em casos de golpes, principalmente, né, mas não necessariamente, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, hoje, ela é muito utilizada, não só por empresas, como eu estou demonstrando aqui, pelo próprio judiciário. O juiz, ao fundamentar a decisão, né, ele se ampara, se for o caso de um idoso, no Estatuto do Idoso. Vou pegar a Constituição Federal, que fala sobre a inviolabilidade, né, do meu dado, da minha vida, enfim, da minha privacidade, e ele vai pegar em paralelo todas as nuances ali que a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz para a gente, né? Então, isso é um avanço, né? Apesar que temos muito a melhorar, apesar de que a cada dia que a tecnologia ela vai avançando, os estelionatários e falsários também vão avançando, muitas vezes até numa proporção maior do que a tecnologia, né? Então, o que a gente tem que fazer é realmente se cercar de todos os cuidados, ter aquela maturidade digital que nós conversamos há pouco, né? Pegar experiências negativas de pessoas próximas ou nossa mesmo e tentar fazer diferente no nosso caminhar diário para a gente evitar realmente sanções, dor de cabeça, ter que passar, né, contratar um advogado para poder resolver a situação. Então, é,
hoje, o que nós temos que observar é isso, porque até o judiciário, como demonstrado aqui, já tem feito isso no nosso dia a dia, né? Então, o que eu quero deixar é isso: a maturidade é um processo contínuo de aprendizado e de adaptação, né? Como eu falei, a inteligência artificial está chegando aí, né? Chegando não, já chegou. Há muitas empresas hoje, inclusive escritórios de advocacia, que utilizam a máquina, né, o robô, para confeccionar, para executar. Só que por trás da máquina, de modo geral, tem que ter um operador, né? E esse operador, ele tem que ter uma maturidade digital para saber como utilizar aquele dado. Porque como a gente falou lá atrás da dualidade, né? Eu posso usar a internet, né, os mecanismos digitais para o bem ou para o mal. Os estelionatários utilizam para o mal, né? Utilizam ali o vazamento de dados, tentam comprar, roubar dados para executar o mal, né? Aproveitar das vulnerabilidades das pessoas, principalmente da população idosa. Mas, por outro lado, né, a gente também tem que se adaptar. Não aceitar esse tipo de coisa é diferente, né? Eu tenho que me adaptar ao progresso, eu tenho que tentar me adaptar à tecnologia, tentar aprender pelo menos o básico, né? Tentar se cercar de todos os cuidados, como eu falei, criando uma senha, né, mais forte, por exemplo, criando uma biometria, criando um acesso digital, tendo um pensamento crítico, que sem isso a gente não consegue nunca, né, progredir e atingir essa maturidade digital. Então, informação, né, sem sombra de dúvidas, é proteção, né? Como eu falei, aquele que não tem acesso à informação, a conhecimento, ele fica para trás. Então, quando a gente está aqui reunido numa sexta-feira, né, esse horário, tratando sobre esse tema, é porque a gente quer que vocês tenham em mente esse olhar, né, dentro de tudo que foi dito aqui. Eu sei que às vezes é um pouquinho rápido, né, porque a gente quer passar muita coisa, a gente tem uma preocupação, né, em levar para vocês a informação, porque é até um cuidado também que a gente tem, né? O IPPE, os parceiros nossos, é um cuidado que a gente tem, porque a gente quer também que vocês cresçam, né? Só um momento, gente, que eu acho que eu fiquei aqui. Opa. Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Opa, Deus. Mas então, pessoal, voltei aqui, tinha um pico de energia, já entrei em desespero, ainda bem que estava quase que no fim, né? Mas então a nossa preocupação, né, e a minha preocupação hoje, nessa noite, foi trazer para vocês, né, todo esse cenário, que apesar desse volume de informações que eu trouxe, né, espero que tenham sido realmente informações que tenham agregado na vida de vocês, né, nós seguimos à disposição, temos que tentar realmente se adaptar a nova, não digo a nova geração, né? Mas à medida que a tecnologia avança, a gente tem que tentar avançar. Talvez a gente não vá no mesmo passo, né? Mas a gente tem que tentar conciliar aquilo que eu tenho hoje, a cultura, a minha bagagem que eu tenho com o mundo atual para não ficar para trás, né? Aprender pelo menos a mexer no aplicativo, né? Necessário, por exemplo, de um banco, que é algo que muitas vezes é essencial. Então, se eu não consigo, né, chamar realmente uma pessoa ali que é da sua confiança para poder te auxiliar, para evitar que você sofra, né, qualquer tipo de dano, não só patrimonial, como eu falei, né? A questão da proteção dos dados, ela vai muito além da questão financeira, né? Óbvio que ali naquele primeiro momento o impacto é financeiro,
mas não necessariamente vai se restringir só à questão financeira, vai muito além, porque isso traz um desgaste emocional, né? As pessoas ficam preocupadas, gera uma ansiedade sem saber se vai ou não resolver, porque o fato de muitas vezes estar no judiciário também não é uma garantia de que vai resolver. Embora a gente tenha muitos precedentes favoráveis, né, com essa questão da utilização indevida dos dados, mas tudo pode acontecer, né? Então, assim, vai depender muito da interpretação daquele que vai julgar e apreciar o processo. Então, a questão jurídica, ela não é 100% exata, né? Não é igual a matemática, que eu sei que 5 mais 5 são 10. A questão jurídica, ela vai muito da interpretação do contexto, do cenário, né? Como a gente vê casos de idosos que sofrem golpe e entrega a senha para o estelionatário. Dificilmente esse caso ele vai conseguir alguma coisa, né? Não vai conseguir nem a devolução do valor e muitas vezes nem dano material ou moral, porque ele entregou a senha, entende? Então, o judiciário ele também não quer saber se você não se cercou dos cuidados devidos, né? Se você não tinha informação, se você foi levado pelo ímpeto, né, pela compulsão, o juiz ele não quer saber. Né, mês passado a gente tratou sobre essa questão dos golpes digitais. Eu trouxe aqui algumas decisões, dois paralelos, né? De uma pessoa que foi vítima de um golpe, que houve vazamento de dados e foi indenizada, de uma outra situação que foi vítima de golpe, mas como entregou a senha e compartilhou um dado pessoal, um dado sensível, né? Compartilhou aquele dado e, infelizmente, juízes hoje a gente vê, é praticamente que unânime no judiciário, não faz jus a nenhum tipo de indenização, nem moral, nem material, tá? Então, a nossa intenção, como eu falei, é trazer todo esse cenário para vocês, né? Essa análise crítica, esse pensamento que vocês têm que ter e o cuidado para vocês não serem vítimas aí e terem uma dor de cabeça gigante, né? Então, essa consciência que a gente quis trazer hoje para vocês através dessa palestra Maturidade, Informação e Proteção, né? Sobre como utilizar as plataformas digitais e como realmente criar essa consciência, ok? Gostaria aí de agradecer pela presença de todos vocês, né, por estarem conosco nessa noite, plena sexta-feira. Espero que tenha agregado realmente, né, que essa palestra tenha agregado aí para vocês. Gostaria de agradecer não só a vocês, mas também aos nossos patrocinadores, né, incentivadores desse projeto lindo que o IPPE executa e muito bem. Agradecer o Ellison, que está aqui me dando suporte nessa noite mais uma vez, né? E é isso, pessoal. Se vocês, né, quiserem nos seguir aí nas redes sociais, quiserem participar de consultorias presenciais, é só nos chamar, que a gente está à disposição, né? E vai ser um prazer atender vocês, viu? Ellison, Correto, professora, mas antes da certinho? gente. Ah, eu achei até que vocês não estavam ouvindo. Inclusive, pessoal, não é para sair ainda, viu? Que a gente tem que tirar a foto. Vocês já ficaram até aqui. Agora a Isso gente tem que mesmo. fazer uma foto de todos. E aí, turma, além da Terezinha, da Evelina, da Jo, quem mais pode estar abrindo a câmera para a gente fazer um print aqui, registrar a nossa noite, o nosso encontro na sexta-feira que a gente aprendendo juntos. A gente sabe que vocês estão aí, mas muitas das vezes não conseguem abrir a câmera por motivos de cada um. Mas nesse final, agora que a gente está finalizando, quem puder estar abrindo a câmera. E também puder estar postando nas redes sociais, marcar o IPPE para a gente alcançar mais pessoas, isso é muito importante para a gente atingir ainda mais pessoas mais interessadas em ter conteúdos, em ter acesso, informação, como a noite de hoje, com os ensinamentos que a professora trouxe, tenho certeza que foram de grande valor para todos. E é Uhum. isso. É. Ah, não, pessoal, vocês estão aí fechando a câmera, que isso? Vou tirar o print Vamos para a agora. foto, gente. Vamos animar. Vou tirar o Sexta-feira.
É isso. Vou É o tirar o print. friozinho, né? O povo É o tá tudo debaixo frio, da tá todo mundo coberta, professora. deitadinho assistindo a palestra. Mas, ó, quem quiser, tá, gente? Eu vou só reforçar aqui, saber das consultorias, das próximas palestras, tem muito tema interessante. Deixei na tela aí o arroba, né, das redes sociais do IPPE, e-mail, telefone, qualquer coisa, tira um print, que depois vocês fazem um contato, ou anota no papelzinho, se tiver fácil. Enquanto isso, quem quiser e puder abrir as câmeras para a gente fazer a foto oficial. É isso. No 3 aí, pessoal, quem quiser, tá abrindo a câmera nesse momento, vou ser aí rápido, vou tirar a foto e aí é rapidinho. Então vamos lá. No 3 aquele sorrisão, quem puder tá abrindo, é um, é dois e é três. Aí, muito obrigado, professora, turma, pela Eu que presença, pela participação. agradeço. Desejo a todos um bom descanso, um bom final de semana, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Obrigada, Elsa. Obrigada. Tchau. Obrigado. Boa Até. noite. Eu que Até. Boa agradeço. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Tchau. Tchau.